paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que já faz parte do nosso canal, já é inscrito, seja bem-vindo. Da mesma maneira que se você que está chegando agora é bem-vindo também. Se inscreva no nosso canal, acompanhe semanalmente as nossas videoaulas aqui da classe dos adultos, né? Da revista do segundo trimestre da classe dos adultos, que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas como exemplos da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos orienta, nos exorta, né? Palavra de Deus que nos traz ânimo, nos traz vida, nos traz vigor e também nos traz correção, né? Exortação. Por que estou dizendo isso? Porque nós estamos na lição de número 7. E a lição de número 7, irmãos, ela vai trazer como tema um relacionamento entre nora e sogra. Lembrando aos irmãos, né, que as 6 lições anteriores, elas estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Relacionamentos em Família. Então, irmãos, eu gostaria de enfatizar, né, nesta lição de número 7, ela tem como data dia 14 de maio de 2023 e é o segundo domingo de maio, onde nós comemoramos o dia, né, das mães. Aqui vai o meu carinho, o meu abraço, o meu eu te amo, mamãe, né, que sempre me apoiou, sempre esteve junto comigo. Me lembro de situações assim, meu pai trabalhando e eu ali fazendo um tratamento, né, de dente ali na PUC, aqui em Campinas, né, de onde estou falando, e minha mãe me levava, minha mãe me acompanhava. Então o carinho, a gratidão que eu tenho é enorme, né? E bem como também, né, parabenizar todas as mamães que fazem parte aqui do nosso canal, né, e aquelas que porventura a minha voz esteja, né, alcançando também, né, em especial, assim como a minha mãe, a minha esposa, né, mãe dos meus filhos, por ser essa mamãe dedicada, né, serva de Deus, boa esposa, boa dona de lar, do lar. Só tenho assim a agradecer a Deus por essas duas mães, né, que Ele colocou na minha vida. Primeiro a minha mãe, né, e segundo a minha esposa. E a nossa lição não vai deixar, né, de tratar sobre este assunto também. Por quê? Porque no caso aqui nós estaremos estudando a história, né, da família de Ebimeleque, né, que na verdade a gente conhece mais como a história de Noemi e de Ruth, né? Nós vamos estar falando ali do marido, da esposa, dos 2 filhos, né, Quileon e Malom, das 2 noras, né, uma ficou, a outra foi, né? Nós vamos estar falando desta família. E falando desta família, nós vamos trazer aqui aos irmãos que a palavra do Senhor, como eu enfatizei lá no início, né, o tema da nossa lição aqui de segundo semestre aqui, desse segundo trimestre, né, quando vai falar sobre exemplos da palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus é ela que nos dá o caminho, é ela que nos dá o norte. Nós vamos hoje nessa aula na contramão de tudo quanto as pessoas aí falam de sogra, né, a maioria, né, vamos generalizar também, né, porque tem a minha sogra como uma segunda mãe, uma pessoa que excepcional, sempre me ajudou, sempre nos apoiou, né, em tudo. Então, essa aula nós vamos na contramão de tudo, de todas as piadinhas, de tudo aquilo, sabe, que o inimigo, né, ele sopra na orelha das pessoas, às vezes nem né, mas a pessoa está no meio ali, está no meio do bolo, começa a sair aquelas piadas e ela faz também, né? Às vezes a sogra representa bem mais do que ele, às vezes acaba falando numa rodinha de amigo, ou se envolvendo, ou repassando, né, uma piada e um exemplo, né? Então nós vamos tratar desse assunto hoje, né? Como disse aos irmãos, então, nossa lição tem como tema este relacionamento, né, o relacionamento entre nora e sogra. Vamos estar falando aqui principalmente de Ruth e Noemi. Também temos como texto áureo lá no livro de Ruth, capítulo de número 1, no verso de número 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes
para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que palavra forte, irmãos. Então aqui, esse não instes não insista para que eu te deixe, né? Não me peças, né, encarecidamente para que eu te deixe. Não vou te deixar. Onde você repousar sua cabeça para dormir, estarei eu ali também. Por quê? Porque o teu povo será o meu povo, e o teu Deus agora é o meu Deus. Olha que exemplo lindo que Noemi, nós vamos falar disso aí no meio da aula aqui, ó. Olha o exemplo lindo que Noemi deu para Ruth, para que ela se convertesse, né? Para que ela passasse a falar de boca própria, né? Sobre que o teu Deus é o meu Deus. Olha que forte, né, irmãos? Verdade prática aqui, ó, diz: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Aqui, irmãos, eu quero enfatizar com irmãos, por que a fé cristã exalta? Este exalta aqui no sentido do quê? De elevar, no sentido de tornar grandioso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqueles que professam a mesma fé, sabem que a Bíblia, ela trata esse assunto com honra, né? Com honra, com dignidade, ó. Outra palavra forte aqui, ó, na verdade prática, com respeito. E o que é respeito? No dicionário você vai encontrar que é demonstrar acatamento e obediência. Mas nós sabemos que o respeito, ele vai muito além disso, né? As pessoas não entendem que não precisa, né? Vamos falar assim, no mundo corporativo, tem muito aquela pergunta de você trabalha em dinâmica ou em grupo? Aí as pessoas ficam meio embananadas com essa pergunta, mas a resposta é que para você trabalhar em equipe, né, melhor dizendo, ou em grupo, né? Grupo é um conceito assim de todos gostam de todos, né? Todos convivem com todos, é aquela coisa. Agora, trabalhar em equipe, trabalhar em time, que a gente fala, é o quê? Às vezes a pessoa não precisa ter aquela afinidade com a outra, mas o respeito não pode faltar, né? Em nenhum dos casos o respeito pode faltar. E as pessoas às vezes confundem, né? Não me dei com essa nora, não me dei com essa sogra. E aí pronto, aí começa a faltar o respeito. O respeito cabe em qualquer lugar, em qualquer ambiente e em qualquer situação, né? Às vezes, na nossa sociedade, falta muito essa palavrinha, respeito. Amém? Bom, nossa leitura bíblica se encontra em Ruth capítulo 1, do versículo 1 ao 5, depois do verso 8 e depois do verso 12 ao verso 14, que nós não estaremos lendo agora, mas de costume, né, nós trazemos aqui vários textos, né, e vários conceitos aqui para os irmãos aqui no decorrer da nossa lição, que hoje, por sinal, irmãos, temos 4 tópicos. Então vamos remir o nosso tempo, né? Bom, nós temos então aqui como objetivos para a nossa lição de hoje 4 objetivos, porque cada tópico tem o seu objetivo. O primeiro aqui, objetivo que nós estaremos estudando apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. O segundo, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. O terceiro objetivo, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E outro, irmãos, aqui eu não aguento, eu faço esse comentário aqui, ó, quando você faz o bem, né, isso retorna para você. É a lei da semeadura, né? Nesse contexto aqui, você está plantando vento, você vai colher tempestade. Você está plantando amor, carinho, afeto, você vai colher. Muitas vezes, né, não é porque você planta isso que você vai colher isso, mas a tendência, por vias de regra geral, né, é assim que funciona. Agora, quer fazer o mal e receber o bem, né, quando a pessoa professa a mesma fé, ainda, né, tem o amor de Cristo, com certeza você vai conseguir alcançar isso. Mas
daqueles que não professam a mesma fé, que não servem o mesmo Deus que nós servimos, que às vezes a raiz de amargura, ele ainda está lá naquele ditado lá, me atire uma pedra que eu te jogo uma granada, ou está ainda na lei lá de Italião, olho por olho, dente por dente, aí vai ficar um pouco complicado. Agora, o objetivo nosso é enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. É possível biblicamente embasado aqui neste relato que nós temos, né, esta comunhão pacífica, até mesmo entre genro e sogra também, né? Deixar de lado esses paradigmas que o mundo vem pregando. Por quê? Porque a nossa motivação, ela vem dizendo isso, ó. Em uma sociedade onde as pessoas estão habituadas a satirizar, ou seja, zombar da figura da sogra, nós apresentarmos aqui um caso que vá na contramão, onde o contrafluxo pode ser desafiador, mas extremamente potente para inspirar, melhor dizendo, melhores relacionamentos, né? Tá difícil aí com a sua sogra, com o seu sogro, né? O genro, a nora, ore a Deus, coloque tudo na presença do Senhor. Olha o exemplo bíblico que nós vamos trazer agora. Então, por meio desse estudo, relações podem ser saradas ou ao menos revistas, né? Nós cremos e temos fé que até o final da aula, Deus, através do seu Espírito Santo, vai estar falando ao seu coração para que você venha resolver, né, esta situação, se é que ela, né, existe. Amém? Então, irmãos, aqui caminhando para a nossa parte de introdução da nossa aula de hoje, nós iremos aprender nesta aula de hoje, então, a história, né, desta família. E esta história é um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Por quê? Nós não vou adiantar nada, mas todos nós, né, já ouvimos essa história, né? Primeiro o marido sai, aí daqui a pouco, em 10 anos, morre ele, morre os 2 filhos, agora ela se vê, né, com 2 noras, viúva, aquele tempo viúva, era desprezada, né, não tinha valor, vamos dizer assim, para a sociedade, a dificuldade já era enorme, e aí ela dispensa, né? Nós vamos ver no contexto todo aqui, mas olha que situação aqui, né? Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte, como eu expliquei aqui aos irmãos. Só que, pela atitude, como a revista coloca, pela atitude de fé que Ruth teve, ela trouxe o quê? Esperança para a sua sogra, para que aquela situação ela fosse o quê? Revertida, né? Revertida. Temos como palavra-chave a palavra honra. E se você for ver no dicionário, irmãos, a palavra honra, ela tem no mínimo 9 significados. E o que eu achei mais interessante desses 9, vou ler aqui aos irmãos. A atitude de consideração, sentimento, respeito a um superior ou pessoa mais velha. Dos 9, eu destaquei esse aqui porque vai ter tudo a ver com a nossa aula de hoje. Atitude de consideração, sentimento de respeito, que nós já falamos sobre respeito, que cabe em qualquer lugar, ao seu superior, né? Nossa, aqui a gente poderia, né, puxar um ganchinho falando, por que muitas famílias hoje, né, estão vivendo em desacordo? Porque faltou respeito, acabou o respeito, né? Não tem mais o domínio próprio, que é um dos gomos ali, né, do fruto do Espírito Santo. Pessoa já pega ar fácil, né? Já estoura fácil, já né, sai do eixo fácil, e aí faltou respeito, irmão. A convivência, a tendência dela é se degradar, né? Não é a voltar para Deus, é se afastar, né, da presença de Deus. Então aqui, caminhando para o nosso primeiro tópico de 4 tópicos que nós temos hoje, a crise econômica na terra da Judéia. Bom, lá em Ruth, capítulo 1, verso 1, nós vamos estar lendo aqui, ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos, né? Aqui eu acho interessante, irmãos, neste primeiro tópico aqui, ó, que o autor coloca
que o alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. Aqui eu tenho duas referências bíblicas de momento para os irmãos. A primeira referência bíblica, ela se encontra lá, quando a gente fala aqui, o livro de Ruth, né, ele, como a Bíblia trouxe aqui, ó, nos dias em que os juízes julgavam. Então a gente está falando aqui do livro ali de Juízes. Irmãos, era um ciclo. O povo pecava, se afastava de Deus, adorava falsos deuses. Deus levantava uma nação para punir o povo, levantava um juiz, esse juiz começava a tratar com o povo vinha à vitória, se voltava a Deus, aí daqui a pouco esse juiz morria, começava o ciclo de novo. Dois textos em Juízes que você puder anotar, para você estar conferindo depois, é de extrema importância aqui nesse contexto. O primeiro, Juízes capítulo 2, no verso 10. O que a Bíblia vai dizer? Que foi também congregado toda aquela geração de seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. A minha pergunta aqui é, será que nós estamos deixando uma geração futura para continuar fazendo o que nós estamos fazendo hoje, a obra do Senhor? Essa é a pergunta. De Moisés para Josué houve sucessor, e de Josué? Não teve. Olha lá outra referência bíblica, está lá no último capítulo do livro de Juízes, Juízes capítulo 21, versículo de número 25, que diz assim, ó, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, estava fazendo tudo, vamos falar assim, o que dava na telha, né? O que dava no nariz, ia lá e fazia. E olha só nesse contexto aqui ainda, ó, que sobre o mau governo, né? Olha a responsabilidade dos governantes aqui, ó. Provérbios capítulo 29, verso 2 vai dizer o quê? Que quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Ó, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. E a Bíblia não está falando aqui que é a igreja. De maneira nenhuma. Está falando de uma maneira geral da sociedade, do povo. Se um bom governante está no poder, o justo se engrandece, o povo se alegra. Agora, quando um ímpio, está falando aqui, domina, um ímpio nesse sentido aqui, é um mau rei, um mau governo. Olha lá, o que acontece? O povo geme. E era o que estava acontecendo aqui. E aí, nós ainda continuamos trazendo aqui esse primeiro subtópico. O marido Elimeleque, né, o marido Elimeleque, acabou pegando a sua família toda ali então e saiu de onde eles estavam, né, de Belém, que é chamada, né, que significa casa de pão, né, e olha que contraditório, né, a casa de pão significava de Belém, agora estava sem pão para se comer. E aí o que aconteceu? Bateu a fome. E nós sabemos que na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Separei aqui também um texto em Levíticos, capítulo de número 28, Levíticos capítulo 26, do verso 18 ao verso 20, que vai dizer assim, né? O verso 20, para a gente ganhar tempo, diz assim, ó: e em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se você for ler esse capítulo todo de Levíticos 26, você vai ver aqui que está falando de mandamentos, promessas e ameaças. E isso da parte de quem? Do nosso Deus, né? E essa parte aqui, ó, é a parte que ele fala: não cumpriu os mandamentos, não ficou atento às minhas promessas, então a fome vai vir, né? E com Deus não tem esse negócio não, irmão. Naquela época lá, era assim, o povo saía da presença dele, ele queria trazer o povo de volta, e aí eram os meios, né? Um dos meios era a fome que o nosso Deus usava ali, sequidão na terra. Olha só, Israel havia se afastado da comunhão com Deus, e aí, ó, nem todos agiam do mesmo modo. Porém, o que acontecia? A disciplina era para todos, né? Podemos tirar várias lições daqui também. Segundo subtópico vem trazendo a crise de uma família. Aqui, esta família, então, era constituída por Elimeleque, Noemi e os seus dois filhos, Malom e
Quilim, Malom e Quilim, que a revista trouxe aqui. Ó. Em algumas versões fala Quilion, Malom e Quilion. Aqui está Malom e Quilim. Se eu não estou enganado, irmãos, me perdoem. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, o que ele fez? Ele pegou sua família e saiu dali. Só que aqui tem duas questões, né? Primeiro, a questão da decisão. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, nós temos que partir de 3 princípios: orar, esperar a resposta de Deus e analisar o todo. A tua decisão vai afetar quem está à tua volta, né? Segundo ponto que a gente pode tirar aqui: ele teve uma atitude, ele não ficou parado, ele ia ver a família passando fome, né? Não estou julgando o Elimeleque, não sei se lá faria ou atualmente se não faria a mesma coisa. Porém, uma coisa que a gente não pode deixar de destacar é que em nenhum momento a Bíblia fala que ele orou, que ele buscou ao Senhor, e ele conhecia, né? Ele conhecia. Então, irmãos, todas as vezes que nós temos que tomar uma decisão, nós temos que colocar diante da presença de Deus. Por quê? Porque assim, não é jogar a responsabilidade para Deus, não, mas com certeza o Espírito Santo vai te dar a direção para você tomar a resolução correta, né? E talvez sim, não ou espere, vamos aguardar um pouco, né? As pessoas tomam decisões permanentes por causa de paixões repentinas, e às vezes tomam decisões assim momentâneas por algo que vai afetar a sua vida toda. Então a gente tem que estar com esse bom senso aí, né? Bom, no contexto aqui da nossa revista, o que acontece ali com essa família? Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Eles vão para lá, em menos de 10 anos ali, cerca de 10 anos, o que acontece? Morre o marido, né? Os filhos se casam, e quando os filhos se casam com mulheres de lá, né? Com moabitas, né? Com mulheres de lá, o que acontece? Vem a falecer também. Está agora Noemi com as suas 2 noras, né? E nós vamos ver aqui então, na sinopse deste primeiro tópico, que a crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Nós vamos ver no contexto todo aqui que quando Noemi chama as 2 noras para conversar, ela fala que já é de idade, que ela não tem condição mais de ter filho, e mesmo se ela se casasse e tivesse filho, elas iriam esperar, então ela dispensa. Aí Orfa, né, chora, mas vai embora, e Noemi fala, chora também, mas fala, vou ficar, como nós já lemos lá no nosso texto áureo. Aí o segundo tópico vai trazer, superando as crises existenciais. Aqui, no primeiro subtópico, Noemi decide voltar à sua terra, lá em Ruth, capítulo 1, do verso 6 ao 8. Noemi, era uma mulher envelhecida e por isso resolveu, como eu comentei, liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. E aí, Noemi, ela estava achando ali que aquilo ali, assim como Jó, lembra da história de Jó? Assim como Jó, Noemi estava achando o quê? Que aquele tratar ali era um tratar, aquele castigo era um castigo de Deus, né? Para que ela fosse, como a revista colocou aqui, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e ela não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. E aí nessa crise nasceu uma amizade forte entre Ruth e ela. E por esses dias, né, um amigo meu, pastor, ele chegou em mim e falou, muitas vezes nós não entendemos agora o livramento que Deus está nos dando, mas nós vamos entender posteriormente o propósito que Deus tem na nossa vida. Era uma questão de trabalho ali, e ele me deu esse conselho, eu fiquei com essa palavra no meu coração, porque eu fui levantar para ele uma situação e ele falou desse jeito, e eu entendi. Falei, opa, vou esperar em Deus, então é melhor, né? Segundo subtópico diz, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Lá no texto áureo nosso, nós já lemos lá, né? Nós falamos aqui aos irmãos aqui no 16,
que fala assim, ó, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E olha que lindo aqui, irmãos. Ruth conheceu, né, o Deus de Noemi através do quê? Através do exemplo de Noemi. Através do exemplo. Muitas pessoas, irmãos, a única Bíblia que elas estão lendo é a minha atitude e a tua atitude. É o teu andar, é o teu falar, é o teu ouvir, né? É como você reage, é como você age. Então, irmãos, Noemi quer entender assim, e a Bíblia me dá a base para isso. Da convivência com a sogra, né, do exemplo que a sogra estava dando, Ruth se converteu, né? Não sou contra apelo não, irmão, misericórdia, mas eu não vejo na Bíblia a Bíblia falando que Noemi fez algum apelo para ela, ó, você quer adorar o mesmo Deus que eu adore? Né? Não teve isso não, foi o exemplo dela que trouxe Ruth ao verdadeiro Deus que supre as nossas necessidades. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. E aí ela entendeu esse mistério aqui, ó. Então, foi a presença de Deus na vida de Noemi que causou a conversão de Ruth, né? Terceiro subtópico, unidas contra a crise. Toda a família, eu achei isso aqui interessante, ó. Toda a família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma crise ou diante de uma situação difícil. Parece que não há perspectiva. Por quê, irmãos? Ontem ainda, um presbítero chegou, pegou na minha mão e falou assim, ó, você sabia que debaixo da graça de Deus, a decisão está nas suas mãos? Então, irmãos, eu entendi. Está em nossas mãos queremos ser uma pessoa melhor, queremos ser um marido melhor, um servo de Deus melhor, um filho melhor, querer ser um esposo melhor. Por que esposo e marido? Qualquer dia a gente entra nesse detalhe, né? Mas existe ali uma diferencinha assim. Querer ser um trabalhador melhor, querer ser um funcionário melhor. Nossa, está na nossa mão. E tem pessoas que estão ainda na sexta-feira, no caminho de Emaús. Não estão no domingo, onde o mestre já está do lado delas, né? Jesus pergunta, quais? Ele sabia, só que ele já havia perdoado. E as pessoas ainda, aqueles dois ainda estavam presos na sexta-feira, né? Se liberte da sexta-feira, em nome de Jesus. Muda esse comportamento. Olha aí, ó. Entretanto, ó, a vida parecia ser difícil ali, ó. Tanto a vida material, emocional ou até mesmo a espiritual. Mas Deus é pelo seu povo. Isso não é muito diferente das nossas casas. Vivemos relacionamento, né? Paulo vai dizer lá, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, né? Versículo de número 31. As adversidades virão. Agora, como nós vamos reagir a essas dificuldades, é que vai fazer o nosso testemunho ou não diante das pessoas. O que nós não podemos? Fomentar, né, uma guerra, né? Como a revista trouxe aqui, ó. E aí, terminando este subtópico de número 3, ó, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades. Eu anotei aqui, irmãos, sobre tenacidade. Nós somos da área da mecânica, né, da engenharia mecânica, e o que é tenacidade? É resistência, né? Ser resistência, ser difícil de partir. Quando a gente usa inserto de usinagem, né, pastilha de usinagem, você pega uma pastilha de uma classe muito dura, o que acontece? Ela é tão dura que se tiver um interrompido ali ou uma falha, ela vai quebrar. Agora, se você colocar uma pastilha mais tenaz, né, mais ali, vamos dizer assim, mais maleável, para a gente entender aqui, ela vai suportar melhor um material interrompido, um material que tem ali falhas na sua geometria. E nesse sentido aqui, que a gente está falando, ela vai resistir mais. É lógico que não dá tempo aqui de especificar todas as classes de pastilha, e nem é o caso. Só trouxe aqui um exemplo para a gente entender, quando o autor da revista coloca aqui que Ruth foi, né,
usou ali de paciência, esperança e tenacidade. Ou seja, é a mesma coisa de você pegar, por exemplo, né, uma régua, né, que nem essa que eu estou na mão. Se você chegar no limite de ruptura dela, ela vai se romper, mas até esse limite ela vai envergar. Isso, né, é a deformação que a gente chama elástica. E alguns materiais, eles são tenazes, né, e você consegue, né, aplicar esse conceito aqui que a gente está falando. Ela foi o quê? Ela resistiu, né? Ela resistiu àquela crise e passou. Imagina, já estava difícil. Imagina as duas, cada uma para um lado, ia ficar mais difícil ainda a situação. Então, essa perspectiva de fé de Ruth animou a sua sogra. E aqui eu tenho um exemplo, né, para os irmãos, rapidinho aqui, nosso tempo já está se esgotando. Qual o exemplo? Ruth me parece aqueles novos convertidos, né? Chega na igreja naquele gás todo e tal, quero fazer, quero isso, quero aquilo. E a gente, irmão, tem que orar para essa fé de novo convertido nunca sair da gente. Porque às vezes a gente vai ficando velho de crente. Olha lá, 2 Crônicas 14, rei Asa. Começa bem, né? O diabo não presta, mas Deus é bom e o diabo não presta. Aí lá no 15, ele já começa a fazer aliança com o inimigo. Aí era mais ou menos assim. Deus é bom, mas será que o diabo é tão ruim? Né? Nesse entendimento. E aí lá no final, no 16, olha como foi o fim dele. E às vezes, alguns crentes mais maduros de fé acabam aqui perdendo, né, esta perspectiva que Ruth trouxe para a sua sogra. A sinopse deste tópico de número 3, ela vai trazer para a gente. A lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas em Deus todas as dificuldades. Superar junto em Deus todas as dificuldades. Amém? Tópico de número 3, nós estamos agora. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Olha só. Vamos entender isso aqui então. Primeiro subtópico. A chegada à terra do pão. Ruth, capítulo 1, verso 19. Bom, aqui é interessante a gente citar que a Noemi, né, ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga, conforme a gente pode ver em Êxodo, capítulo 15, no verso de número 23. Lá em Ruth, capítulo 1, no verso 19, diz assim: assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu como por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Olha que aplicação que dá para a gente fazer aqui, irmãos. A cidade não devia ser tão grande, não me recordo agora de todo ali esse contexto, mas causou alvoroço. E é assim, quando a gente sai e volta bem, né, é uma situação. Quando a gente sai e volta com a mão na frente e outra atrás, como diz aí o ditado, aí todo mundo fala lá, tá vendo? Não podia ter saído, podia ter ficado aqui, né? Só que é muito relativo esse contexto, né? Muito relativo. Tem pessoas que saem de onde estão, Deus prospera, melhora e tal. Tem pessoas que saem de onde estão, são abençoadas por Deus também, mas às vezes a prioridade da pessoa era outra, estava em outro sentido. No caso aqui de Noemi e Ruth, poxa, parece que foi... as pessoas acham que porque desgraça acontece, é igual os amigos de Jó lá, e acham que você está em pecado, e não é dessa maneira. Não é dessa maneira que a gente interpreta. Nosso Deus não trabalha desse jeito. E olha só o que vem dizendo aqui ainda, ó. A queixa de Noemi se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. E aí, ó, ela não sabia que o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior. Creia nesta palavra. Se a situação está difícil, complicada hoje para você, é porque Deus está trabalhando. Eu esses dias fui levar a palavra numa igreja, Deus me deu uma inspiração ali e falei nesse sentido. Todos nós passamos em um momento da nossa vida aquela caminhada de Emaús, 10, 11 quilômetros ali. Mas se está difícil, tristeza, desanimado, os acontecimentos não somaram positivamente, confie em Deus, Ele está na caminhada
junto contigo. Deus tem um propósito em tudo que faz, amém? Havia uma nova esperança em seus corações. Por quê? Porque agora a gente estava voltando, vamos recomeçar. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Olha aí, irmãos, né? Então, a sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer em Abacuque 2,4 e Romanos 1,17: o justo viverá da sua fé, amém? Subtópico de número 2, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, porque a fez entender que ainda havia esperança, né? Por quê? Olha só, vamos entender. Essa atitude contribuiu. Qual atitude? Vamos lá dar uma olhadinha. Lá em Moabe a situação parecia precária, em Belém a esperança de que não ia faltar nada. Então Ruth usou sua perspectiva para suprir a necessidade da sua sogra. E aí, essa atitude dela, o que causou? Contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e autoestima. É importante, irmãos, nós termos do nosso lado pessoas dispostas a animar, nos ajudar. Isaías capítulo 41, verso de número 6 diz assim, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Irmãos, coisa ruim é uma pessoa do teu lado te colocando para baixo, te desanimando, falando que não vai dar, que nada que você faça dá certo. Trabalho com isso, irmãos, quase que todo dia aparece um aluno ou uma aluna para falar, nossa, professor, hoje não deu nada certo para mim. E eu falo, como não, meu filho? Você está respirando, você está de pé, você está falando comigo. Como que nada deu certo? Você levantou, você dormiu, você acordou, você levantou, você respirou, você está aqui, né? E aí as pessoas não entendem, irmãos, que isso, só o dom de estar aqui falando com vocês já é motivo para agradecer a Deus. Terceiro subtópico, a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. E aí o que acontece? Economizando a história aqui, os irmãos podem estar lendo aí o capítulo 2 todinho do livro de Ruth, mas o que vai acontecer? Ruth se dispôs a ir trabalhar lá, pegando as espigas, que caíam. Havia uma lei, uma regra, que o povo passava colhendo. As que caíam não podiam pegar. Por quê? Porque aqueles mais necessitados iam passar recolhendo essas espigas. E Ruth se dispôs a fazer isso. Ela teve a iniciativa e persistência, não teve medo de correr risco. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Aqui, qual que era o objetivo dela desejado? Dar uma vida melhor para a sogra, ter uma vida melhor, em consequência do seu trabalho ali. E aí, olha o que acabou acontecendo. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e de Ruth. Olha a sinopse deste tópico. A chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima de Noemi. Olha que bênção, né, irmãos? Caminhando para o nosso quarto tópico, o último tópico da nossa lição. Ruth encontra o remidor da família. Aqui, o primeiro subtópico, tomar uma aguinha. Ruth descobre o remidor de Noemi. Bom, Ruth descobre que ele era, que Boaz era parente de Elimeleque. E por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da prosperidade, da propriedade, conforme orientava a lei. O que podemos entender aqui? Que Boaz, podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, ele tipifica Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais.
conforme o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 8, no verso de número 9. E aqui o autor colocou uma frase muito forte, ó: há riquezas de Cristo para a nossa família. Deus sempre tem um escape, né? Uma solução, uma estratégia para a nossa vida. Segundo subtópico, Boaz redime Ruth, a Moabita. Capítulo de número 4 do livro de Ruth. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Porém, Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciões e o antigo dono a fazerem assim. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed. Quem foi Obed? Obed foi o pai de Jessé. E quem foi Jessé? O pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, lá em Mateus capítulo 13, no verso número 6. Terceiro subtópico vai trazer noras e sogras. Bom, se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas, isso é fato. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que as noras e as sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Aqui nós aprendemos então que nora e sogra juntas puderam superar o que? A dor do luto, o período de escassez em toda a família e que toda a família, melhor dizendo, pode estar sujeita a passar. Caminhando aqui, irmãos, para a nossa parte final deste subtópico, a palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor. E isso passa pelos relacionamentos mais próximos que nós temos. Subtópico deste tópico aqui diz assim, o sinopse, melhor dizendo: o Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos à família de Deus. Como conclusão para a nossa lição de hoje, lição rica, irmãos. Nossa, deu um tempo, né, bem assim, um pouco aquém do que a gente está acostumado a trazer, mas lições ricas, irmãos, e exemplos que o Espírito Santo me deu que eu não poderia de trazer aqui, de deixar de trazer aos irmãos. Nessa história, irmãos, nós aprendemos que ela é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra, entre genro e sogro. Olha só, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genro e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Amém? Querendo Deus em Cristo Jesus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, que terá como tema a importância da paternidade na vida dos filhos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo.